Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece. Na videoaula de hoje, eu trouxe a bolsa Melina, um modelo com design estruturado, sofisticado e atemporal. Perfeita para quem ama crochê com elegância. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas videoaulas. E claro, deixa o seu hype, é rapidinho e de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Vou utilizar fio de poliéster 5 milímetros da marca Rebeca Fashion Premium, na cor salmão, agulha 4 milímetros, fecho torniquete, tela de estruturação é opcional, tecido para o forro também é opcional, linha e agulha de costura para o forro e a tela de estruturação, tesoura e isqueiro para os arremates, argolas articuladas de 25 milímetros e um pedaço de fio de macarrão para a nossa alça de mão. É opcional também. Eu vou iniciar fazendo meu nó corrediço, fazendo um ezinho desta forma, ó. Fiz um ezinho, coloco a minha agulha dentro deste ezinho. Puxo o meu fio e aqui eu formei a minha primeira correntinha, tá? Eu gosto de contar o meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Eu subo um total de 21 correntinhas. Feitas as minhas 21 correntinhas, eu viro ela do lado avesso, ó, desta forma. Aqui é o lado da frente das correntinhas, ó. Eu viro do lado avesso. Observem que do lado avesso se forma estas alcinhas, ó. E é nelas que a gente vai trabalhar os nossos pontos. Eu vou pular esta primeira alcinha, ó. Esta alcinha aqui, eu pulo, eu venho na segunda e faço um ponto baixo. Agora, eu vou pegar nesta alcinha, ó. Observem que o ponto baixo, ele é um Vzinho, ó. Tem duas alcinhas. Eu vou pegar nesta alcinha, ó. Pego nesta alcinha e agora eu venho para minha próxima alcinha da correntinha. Coloco a minha agulha, puxo o fio do novelo, alongo. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Puxo o fio do novelo e fecho todas essas alcinhas, desta forma. E é este ponto que a gente vai trabalhar por todo o corpo da nossa bolsa. Ó, vou vir aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo normalmente, ó. Puxo, alongo, fecho as duas alcinhas do meu ponto baixo. Venho nesta alcinha do meu ponto baixo, ó. Pego nesta alcinha e venho na minha próxima alcinha da correntinha. Puxo o meu fio, alongo, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez. E assim eu repito esse processo, tá? Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo normal. Alongo, fecho as duas alcinhas. Venho na alcinha do meu ponto baixo, esta alcinha, ó. Ponto baixo tem 2 alcinhas, eu vou vir nesta alcinha. Pego na alcinha e venho na próxima alcinha da correntinha. Alongo, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez. Então, eu sempre faço um ponto baixo primeiro, pego na alcinha, venho no próximo, alongo, fico com 3 e fecho tudo de uma vez, tá? E vai ficando assim os nossos pontos. E eu vou fazer essa sequência até o final da minha carreira, ok? Ó, me restou aqui 2 pontos para finalizar.
Na próxima alcinha eu faço um ponto baixo normal. Pego a alcinha do meu ponto baixo e venho no meu último ponto, ó, que é o nozinho corrediço que a gente fez para iniciar as correntinhas. Ó, alongo e fecho. E assim a gente finaliza a nossa primeira carreira. Ficamos com um total de 20 pontos na carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vamos prosseguir para a carreira de número 2. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Eu vou pular esta primeira correntinha, ó, onde está saindo a minha laçadinha. Vou vir aqui na minha segunda. Porém, eu vou pegar aqui debaixo desta alcinha, ó. Observem que cada grupinho aqui de ponto tem essa alcinha maior, ó. Eu vou vir aqui embaixo desta alcinha maior, ó, desta forma, e vou atravessar o meu ponto, ó. Sair aqui, pegando as duas alcinhas do ponto. Puxo, alongo e faço o meu primeiro ponto da carreira. Agora eu vou vir aqui pegando na alcinha do meu ponto baixo, ó. Eu vou vir aqui nesta alcinha do meu ponto baixo, pego ela e já venho aqui direto, ó, no próximo ponto, ó. Observe que aqui é o próximo ponto, ó. Tem as duas alcinhas do ponto. Então, eu vou inserir aqui pegando as duas alcinhas, ó. Puxo, alongo e fecho as minhas 3 alcinhas. Então, eu vou repetir o que eu fiz na primeira carreira, tá? Porém, como está do lado avesso do ponto, a gente vai pegar sempre embaixo desta alcinha maior. Aqui já é o próximo ponto, ó. Tá vendo? Tem as duas alcinhas do ponto. Ó, vou vir embaixo desta alcinha maior, atravessando o meu ponto, ó. Puxo a minha laçada, faço um ponto baixo normal. Pego a alcinha do ponto baixo, venho no próximo ponto, ó. Alongo e faço o meu grupinho de pontos. Venho no próximo ponto, tem a alcinha maior, insiro a minha agulha, né, por baixo da minha alcinha, puxo, faço ponto baixo. Pego a alcinha do ponto baixo, já venho no próximo ponto, puxando uma nova laçada, ficando com 3 alcinhas e fechando todas elas, tá? Vou repetir este processo até o final da carreira. Estou finalizando a minha carreira, ó. Vou fazer aqui o meu último grupinho de pontos, ó. Pego na alcinha do meu ponto baixo e aqui sobra somente um ponto pra gente finalizar. Fecho tudo de uma vez as minhas alcinhas. Finalizamos a carreira de número 2 com a mesma quantidade de pontos da carreira de número 1, tá? 20 pontos. Vamos manter sempre a mesma quantidade de pontos, afinal não estamos fazendo aumento, estamos fazendo ponto sobre ponto. Prossigo para a carreira de número 3, fazendo a minha correntinha, viro o trabalho, e eu vou repetir o que eu fiz na carreira de número 2. Eu vou pular a minha correntinha, vou vir aqui abaixo, ó, desta alça maior, atravessar o meu ponto, ó, puxar e fazer um ponto baixo. Pego somente uma alcinha do meu ponto baixo e venho no próximo espaço, né, no próximo ponto de base. Puxo uma laçada, fico com 3, fecho tudo de uma vez. Vou vir no próximo ponto, abaixo da minha alcinha maior, ó, tem alcinha maior, insiro a minha agulha exatamente aqui. Puxo uma laçada, faço ponto baixo normal.
Pego uma alcinha do meu ponto baixo, venho no próximo espaço. Puxo uma nova laçada, fico com 3, fecho tudo de uma vez. E assim eu vou fazer a minha carreira de número 3 e as demais carreiras também, tá? Estou chegando no final da minha carreira, vou fazer meu ponto baixo, pegar uma alcinha do meu ponto baixo e inserir no último ponto, puxando o meu fio do novelo, alongando e fechando as 3 alcinhas, ok? Então, nós vamos prosseguir fazendo essa repetição até a carreira de número 15. Ó, faço a correntinha, sempre vou fazer a minha correntinha, virar o trabalho e prosseguir para a próxima carreira, que é a carreira de número 4. Pulo a correntinha, venho abaixo desta alcinha maior, inserindo a minha agulha. Então, nós vamos fazer essa repetição até a carreira de número 15. Eu vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Feita as minhas 15 carreiras, eu vou passar as medidas para vocês. Essa aqui vai ser a parte da frente da nossa bolsa, tá? Vou passar aqui quanto tá medindo por enquanto. Tá medindo 20 centímetros de largura por 16 centímetros de altura, ok? Agora nós vamos dar início ao fundo da nossa bolsa. Eu vou fazer a correntinha, virar o trabalho, eu vou pular a minha correntinha e agora, para iniciar o fundo, em vez de pegar aqui, ó, no meio, igual estávamos fazendo nas carreiras anteriores, eu vou pegar esta alcinha maior e somente uma alcinha, tá? Da cabeça do meu ponto, ó. O meu ponto tem 2 alcinhas, eu vou pegar somente esta primeira alcinha, ok? Então, vou pular a correntinha, vou pegar esta alcinha maior do lado avesso, né, do meu grupinho de pontos, e vou pegar somente uma alcinha do meu ponto. Vou fazer um ponto baixo normal. Pego uma alcinha do meu ponto, que eu acabei de fazer, e agora no próximo ponto, eu pego somente uma alcinha do meu ponto, ó, desta forma. Alongo e faço o meu grupinho de pontos. Vou vir no próximo ponto, vou pegar esta alcinha maior e uma alcinha do meu ponto, ó. Faço meu ponto baixo. Pego a alcinha do meu ponto baixo, venho no próximo ponto, pegando somente uma alcinha, ó. Eu vou virar aqui para vocês verem. Desta forma fica este relevo, ó. Com esse relevo, a gente consegue identificar a parte da frente, do fundo, a parte de trás e a parte da aba da nossa bolsa. E também fica mais maleável para dobrar quando for fazer a costura das laterais. Pego a alcinha do meu ponto baixo e pego somente uma alcinha do próximo ponto, ó. E assim a gente vai seguindo nessa carreira de número 16, tá? Primeira carreira do fundo. Ó, já estou finalizando a minha carreira. Vou pegar aqui meu último ponto. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Fica este relevo, ó, separando a parte da frente e a parte do fundo. Agora eu faço correntinha, viro o trabalho, prossigo para a carreira de número 17,
E eu vou trabalhar normalmente, igual trabalhamos as outras carreiras, tá? Só o que mudou aqui foi a primeira carreira do fundo, onde a gente fez o relevo. Pula a correntinha, venho no primeiro ponto, pegando, ó, agora na alcinha, por baixo da alcinha e saindo aqui na frente do ponto. Faço um ponto baixo, pego a alcinha do meu ponto, venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, ok? Agora a gente trabalha normalmente os nossos pontos, pegando aqui embaixo da alcinha maior, fazendo o ponto baixo, pego a alcinha do meu ponto baixo, venho no próximo ponto, fazendo o meu grupinho de pontos, ó. Pego embaixo da alcinha maior e pegando as duas alcinhas do meu ponto normalmente. Então, nós vamos prosseguir fazendo as nossas carreiras para o fundo até obter 8 carreiras. Feitas as minhas 8 carreiras, fiz carreiras de ponto sobre ponto, fiz até a carreira de número 23, deu um total de 8 carreiras. Depois da minha carreira, que eu fiz o relevo. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, e esta carreira de número 24, nós vamos trabalhar ela em relevo também, tá? Igual fizemos na carreira de número 16. Eu pulo a minha correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto, pegando esta alcinha maior e pegando somente uma alcinha do meu ponto. Faço meu ponto baixo. Agora eu pego uma alcinha do meu ponto baixo, venho no meu próximo ponto, pego somente uma alcinha do meu ponto e trabalho o meu grupinho de pontos. Vou seguir assim até o final da carreira. Finalizei a carreira de número 24. Ela também fica com relevo, ó, como vocês podem observar, igual fizemos aqui na carreira de número 16. Antes de prosseguir para a próxima carreira, eu vou passar a medida do fundo, tá? Para quem estiver fazendo em outro fio e queira do mesmo tamanho que ficou a minha. O nosso fundo ficou medindo 9 centímetros. Agora eu vou prosseguir para a carreira de número 25, trabalhando normalmente os meus pontos, tá? Sem fazer o relevo. Eu vou fazer as minhas carreiras até obter um total de 16 carreiras para este lado de trás da nossa bolsa, tá? Vai dar até a carreira de número 39 essas carreiras. Finalizada as minhas 16 carreiras da parte de trás da bolsa, eu fiz até a carreira de número 39, tá? Se eu for contar todas as carreiras. Agora nós vamos fazer o relevo da parte da aba. Ó, vou fazer a minha correntinha, virar o meu trabalho. E assim como nas outras carreiras que a gente fez o relevo, eu vou pular a correntinha, pegar esta alcinha maior, né, do grupinho de pontos, e somente uma alcinha do meu ponto. E assim nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Eu pego na alcinha maior do grupinho de pontos, pego somente em uma alcinha. Estou finalizando a carreira. Vou fazer o meu último ponto. E assim a gente fez o relevo. Igual fizemos nas demais carreiras onde houve os relevos. Eu vou prosseguir para a minha carreira de número 41. Faço a correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha e agora eu pego normalmente os meus pontos, tá? Pegando as duas alcinhas. Então, vou fazer a minha aba até obter um total de 5 carreiras.
Já estou aqui na minha segunda, eu vou fazer mais 3 carreiras, ok? Vou adiantar as minhas carreiras e já retorno. Finalizei as minhas 5 carreiras da aba. Eu vou passar a medida aqui da parte de trás da nossa bolsa. Eu esqueci de passar para vocês. Ó, ficamos com 16 centímetros e meio. Aqui a parte de trás. E esta parte da aba ficou com 6 centímetros. Ao todo, por enquanto, nós estamos com 46 centímetros. 46 centímetros de base, tá? Se for medir ela por inteiro. Agora, nós vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos cortar aqui neste ponto da aba. Vou puxar aqui o fio. E já vamos fazer o arremate, tá? Passa aqui entre os pontos, do lado avesso, tá? Onde não tem os relevos que a gente fez. Já faz os arremates. Cortar o excesso. Pegar o isqueiro. Selar esta pontinha. Já faz o arremate do início também, tá? Que eu já fiz o arremate do início. E agora nós vamos reservar essa parte e vamos dar início à parte lateral da nossa bolsa. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Nessa parte lateral, nós vamos iniciar fazendo 9 correntinhas. Conto com o meu nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou virar do lado avesso as correntinhas, pulo a primeira alcinha, venho nessa segunda, trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha das correntinhas. Eu vou ficar com um total de 8 pontos baixos. Prossigo para a segunda carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho, eu vou pular a correntinha e vou pular este primeiro ponto, tá? Eu já vou contar a minha correntinha como primeiro ponto da carreira. Vou vir aqui no segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Nós vamos ficar com um total de 8 pontos baixos. Lembrando que é contando a partir da correntinha, tá? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto. Faço correntinha, prossigo para a carreira de número 3. Pulo a correntinha, pulo o meu primeiro ponto. Venho no segundo, faço um ponto baixo e assim eu trabalho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, aqui no último ponto, nós vamos inserir a agulha pegando aqui bem no meio, ó, dessas duas alcinhas. Tem essa alcinha e tem essas duas alcinhas. Eu vou inserir a agulha aqui, ok? Para fazer o meu 8º ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim eu vou prosseguir por toda a minha lateral, tá? Fazendo pontos baixos. Eu vou fazer até obter um total de 15 carreiras. Todas essas carreiras têm que ter a mesma quantidade de pontos, 8 pontos baixos. Vou adiantar
e já retorno com as duas laterais prontas. Finalizei as minhas 15 carreiras da minha lateral. Eu vou cortar o meu fio. Pega aqui a minha tesoura. Cortar o meu fio. Puxo a minha alcinha, né, pra sair aqui toda do ponto. E agora eu faço o arremate desta alcinha do final e da alcinha do início também. Passo entre os pontos e selo com a chama do isqueiro. Arrematei os fios. Eu vou tirar a medida da lateral para vocês verem o tamanho que ficou. Eu fiquei com 16 centímetros e meio de comprimento e de largura eu fiquei com 8 centímetros. Então vamos dar continuidade à nossa aba. Eu fiz algumas marcações antes de iniciar. Ó, eu contei 1, 2, 3, 4 pontos, eu marquei no 5º ponto. Depois eu contei 1, 2, 3, marquei no 4º. Depois eu contei 1, 2, marquei no 3º. Depois contei 1, 2, 3, marquei no 4º e me sobrou 4 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou pegar o meu fio e agulha. Eu já fiz um nozinho corrediço pra gente iniciar. Eu vou iniciar neste ponto que eu marquei, ó. Vou iniciar aqui, vou retirar. Vou fazer o meu ponto, ó. Jogo o fio pra cá, pra trás, pra ser arrematado. Faço meu ponto baixo normal. Pego na alcinha do meu ponto baixo e venho no meu próximo ponto, ó. Pegando as duas alcinhas, ok? Vou vir no próximo ponto. Pego na alcinha maior, pego na alcinha do meu ponto. Faço um ponto baixo. Pego somente uma alcinha do meu ponto baixo, venho no meu próximo ponto. Fecho as 3 alcinhas. Eu vou jogar esse fio aqui para trás, ó. Depois eu vou cortar e selar com isqueiro. Agora eu vou vir aqui neste ponto, ó, onde está esse marcador. Vou pegar, ó, e fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular vou pular o próximo ponto e o próximo, né? Vou pular 2 pontos depois do meu ponto baixo que eu fiz. 1, 2. Venho onde está o ponto marcado. Retiro o marcador. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, vou pegar a alcinha maior e pegar as 2 alcinhas do meu ponto. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar o meu grupinho. Pego somente uma alcinha do meu ponto baixo e venho no próximo ponto. Desta forma. Venho no meu próximo ponto, pegando a alcinha maior e 2 alcinhas do meu ponto. Faço um ponto baixo normal. Pego a alcinha do meu ponto baixo e venho no ponto marcado, ó. Puxo meu fio, fico com 3 alcinhas, fecho as 3 tudo de uma vez, ok? Então, nós ficamos com 4 pontos baixos para cá e 4 pontos baixos para este outro lado. Vou fazer a minha próxima carreira, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou pular a correntinha, venho no meu primeiro ponto, pegando a alcinha de baixo, essa alcinha maior, faço um ponto baixo, pego uma alcinha do meu ponto baixo que eu fiz, venho no próximo ponto, fecho tudo de uma vez. Vou trabalhar meus pontos normalmente, tá? Ó, trabalhei meus 2 grupinhos, cheguei onde a gente fez o ponto baixo e as correntinhas, correto? Ó, vou fazer um ponto baixo aqui, pego na alcinha do meu ponto baixo, viro as minhas correntinhas, ó, pra ficar as alcinhas para cima,
Vou pegar nesta alcinha da minha primeira correntinha, puxo, alongo e fecho as 3 de uma vez. Vou vir na minha próxima alcinha da minha correntinha, faço um ponto baixo. Pego na alcinha do meu ponto baixo, venho no próximo ponto. Agora eu trabalho normalmente até o final da carreira, tá? Fazendo o meu grupinho de pontos. Desta forma. Vou pegar aqui o meu último ponto. E essa parte fica desta forma. Com essa parte aberta pra gente colocar o fecho, ok? Agora eu vou fazer o arremate deste fio. Tá? Este fio da agulha nós não vamos cortar, porque nós vamos utilizar para fazer o acabamento e a costura das laterais. Então, reserva esse fio e não corta. Agora nós vamos fazer o molde para a tela de estruturação da nossa bolsa. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou virar a minha base só para a gente ter uma referência, né, através dos relevos de onde a gente vai cortar o molde desta tela, tá? Nós não vamos cortar a tela por inteiro e aplicar na nossa base. Nós vamos cortar parte por parte, tá? Parte da frente, parte do fundo, parte de trás e parte da aba. Então, vocês vão posicionar a tela de vocês na base, vai deixar um espaço, né? Aqui entre a abertura da boca, que é aqui na parte da frente, aqui entre os relevos também vocês vão deixar um espaço, tá? Mais ou menos 1 centímetro de espaço entre cada relevo, onde vocês vão costurar a tela. Primeiro eu vou medir desta forma, pegar a tesoura. O relevo tá aqui. Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Eu já picoto aqui pra saber que é aqui que eu vou cortar. Agora, eu vou colocar mais ou menos aqui pra costurar a parte lateral, né? Eu vou cortar mais ou menos aqui. Então, agora eu vou cortando, ó. Já que eu tenho a medida, eu vou cortando até chegar onde eu picotei esta parte. Cheguei aqui. Agora é só ajeitar a base. Eu gosto de tirar essas rebarbas, ó, que fica, deixar ela bem retinha. Puxar minha base para não cair rebarba nela. Ó. Corto para deixar ela bem retinha. Aqui também. Então, nós tiramos o primeiro molde, né, da parte da frente, ó, como fica. Vamos tirar o molde das outras partes, tá? Vai ser igual eu fiz o primeiro molde. Tirei o molde de todas as partes da minha bolsa, adiantei a costura, já fiz a costura da parte da frente, da parte do fundo e da parte de trás da nossa bolsa. É uma costura bem simples, tá? Eu vou costurar essa parte da aba junto com vocês. Então, já posicionei a minha tela da aba aqui. Lembrando que esta costura nós vamos fazer do lado avesso, tá? Esta parte que está em relevo vai ficar do lado da frente. Então, vocês viram a peça, ó. Cada tela que a gente costurar, a gente vai deixar uma carreira de espaço, ó. Aqui antes do nosso relevo, ó. Aqui o relevo está aqui, né? Na parte da frente da nossa bolsa. Nós vamos virar do lado avesso e deixar uma carreira antes desse relevo para fazer a costura. Observe que ficou um espaço
entre as telas, tá? Porque quando a gente dobrar assim, desta forma, a bolsa vai ficar maleável. Para que a gente possa dobrar a bolsa e fazer a costura das laterais. Vou fazer a costura com vocês. Eu já estou aqui com linha e agulha. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar. Então, a costura é basicamente assim. Eu vou tirar aqui esse prendedor. Vou deixar aqui um espacinho nas laterais, né? Porque a gente vai fazer a costura depois das laterais. E eu vou começar a costurar, ó. Eu insiro a minha agulha aqui entre os pontos e saio aqui no buraquinho da minha tela. Fiz um nozinho aqui, ó, para não soltar a ponta. E eu vou passando aqui algumas vezes, pegando um pouquinho do meu ponto e saindo aqui no buraquinho da minha tela. Ó, vou vir aqui pro próximo buraquinho. Eu vou pegar todos os buraquinhos, tá? Vai ficar bem costuradinho. Ó, pegando aqui nos meus pontos, e em cada buraquinho, eu passo a minha agulha. E é basicamente essa a costura, tá? Não tem muito segredo, como eu havia dito. Então, vou dar toda a volta aqui na minha tela, né? Pegando na minha base, nos pontos da minha base. E pegando todos os buraquinhos da minha tela. Observe que aqui fica bem preso, ó. Tá vendo? Fica bem costurado, tá? Então, nós vamos dar toda a volta aqui, ó, na nossa tela, até chegar aqui onde iniciamos. Já fiz aqui uma parte da costura, tá? Eu já tô aqui, ó, nesta parte. Eu voltei para mostrar para vocês como que eu faço para costurar essa parte do meio, tá? Porque nós vamos costurar também essa parte do miolo. Eu estou nesse ponto, onde é o cantinho da abertura aqui do miolo, né? Dessa parte do buraquinho. Eu vou atravessar minha agulha, ó, para cá. Vou costurar toda essa parte deste buraco. Finalizei a costura da tela, na parte da aba. Eu acabei fazendo alguns ajustes. Cortei mais um pouquinho aqui e cortei aqui mais na lateral, ok? Vocês podem fazer o ajuste que desejar. Aqui embaixo eu já coloquei a parte de baixo do meu fecho, tá? Então, eu simplesmente centralizei, ó. Eu dobrei a minha peça assim, ó. E aqui eu defini o meio, né? Onde a gente vai colocar outra parte do fecho para fazer o fechamento. Então, eu coloquei aqui e fechei as garrinhas com o alicate. Agora, nós vamos fazer o molde para forrar a nossa bolsa. Então, eu já estou com a minha base sobre o tecido. Vou utilizar uma caneta para fazer o desenho da minha base no tecido. E observe que eu estou deixando um espaço, né? Não estou desenhando rente à minha base, tá? Deixa mais ou menos 1 centímetro para a gente poder dobrar este tecido e fazer a costura na base. Já posicionei o meu forro, ó, na minha base. Nas laterais eu já costurei o meu forro, tá? Então, da mesma forma que eu fiz aqui na base, eu fiz nas laterais. Eu coloquei sobre o meu tecido e fiz o molde, tá? Então, aqui eu já fiz a costura das laterais. Eu vou deixar essa parte da aba por último na costura do forro, porque nós vamos cortar uma parte aqui deste miolo, né, que a gente deixou para colocar, encaixar o nosso fecho. Eu vou cortar aqui e fazer uma costura também.
Eu vou iniciar mais ou menos aqui, tá? Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor como que vai ser feita essa costura. Então, eu coloco a minha agulha aqui no meu tecido, ó. Pego um pedaço do meu tecido e pego na minha base, ó. E essa vai ser a nossa costura do forro. Peguei na minha base, agora eu pego no tecido, ó. Um pedacinho do meu tecido. Agora eu pego na minha base. O meu fio enganchou aqui. Agora que eu fiz a minha costura até aqui, eu vou abrir o meu tecido, né, onde tem o buraco para pôr o fecho. Primeiro eu vou pegar aqui o meu fecho, a parte de trás dele. Eu vou colocar aqui, centralizar bem onde está o buraco. Agora eu vou vir com a caneta e desenhar. Opa, escapou. E desenhar bem aqui no buraco, ó. Exatamente aqui no buraco. Posiciono meu dedo para ver onde está o buraco. Eu vou fazer o molde deste espaço, ó. Aqui também, onde tem os buraquinhos. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar minha tesoura e cortar esse molde. Colocar um buraquinho. Vou cortando ao redor de onde eu fiz o molde. Aqui onde é o espaço do parafuso, eu vou dar só uma picotada, tá? Vou verificar se o parafuso passa, ó. Agora que eu fiz um molde, né, onde a gente vai colocar o fecho, eu vou fazer uma pequena costura nessa parte. É uma costura bem simples, só para prender aqui, tá? Então, vou inserir a minha agulha aqui. Eu vou fazer uma costura bem simples, só para prender esse molde. Vou virar minha peça assim. Aqui na parte do fecho, tá? Então, vou fazendo toda a costura aqui ao redor desse buraquinho. Não precisa ficar tão bonita essa costura, porque a gente vai colocar o fecho bem aqui em cima dessa costura, então não vai ficar aparecendo.
Igual aqui onde a gente iniciou, é só fazer um nozinho, né, com a ponta do início. Prontinho. Essa parte aqui já está presa. Agora eu vou pegar o meu fecho, vou posicioná-lo aqui no espaço. Pegar aqui os meus parafusos para posicionar também. Deixa eu ver se está bem posicionado. Vou posicionar esse da frente também. Agora eu vou virar para a parte de trás. Pra gente rosquear uma parte na outra. Vou pegar aqui essa chave para me auxiliar. Agora é só ir rosqueando, ó. Prontinho, o fecho já está aplicado. Eu vou ajustar o meu tecido. E vou continuar fazendo a minha costura. Cheguei nesta parte da aba, onde tem esse degrau, ó. O meu fio acabou exatamente aqui. Eu já estou com um novo fio aqui na minha agulha. Então, vou dar continuidade aqui, ó, com um novo fio. Inserindo no meu tecido. Já fiz um nozinho na ponta. Depois a gente amarra uma ponta com uma outra, tá? Deste fio novo e do fio que acabou. Agora é só dar continuidade na costura. Eu vou dobrar aqui. Eu vou ver se vai precisar cortar mais um pouquinho. Aqui pra dobrar. Aqui eu já consegui dobrar. Já vou ajustar essa parte. Ó, estou chegando aqui nesta parte, ó, onde tem essa curva. E eu vou sempre ajustando o meu tecido. Vou colocar um prendedor aqui.
Se precisar cortar mais um pouquinho, corta, tá? Então, aqui eu finalizei esta parte da curva, ok? Essa é a parte mais difícil, assim, na minha opinião, é a mais difícil de fazer, né? Essa costura aqui nessa curva, por isso eu vim mostrar pra vocês. Agora eu vou amarrar uma ponta com a outra, né? Esta pontinha aqui que a gente iniciou com o novo fio, eu vou amarrar com a outra ponta que finalizou. Depois eu vou pegar a minha agulha e jogar aqui pra dentro do tecido, tá? E cortar o excesso. Então, eu vou dar continuidade à minha costura, né? Vou prosseguir fazendo a costura por aqui, depois eu vou fazer a minha curva, igual eu fiz aqui deste outro lado. E aqui eu vou finalizar a minha costura, tá? Quando chegar aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou amarrar uma ponta com a outra, colocar dentro do meu tecido e cortar o excesso. Finalizei a minha costura. Ó, tem as duas pontas, a do início e a do final. Eu vou amarrar uma ponta com a outra. Agora eu pego a minha agulha, coloco as duas pontas na agulha e jogo essas pontas aqui para dentro do forro, dessa forma. Agora é só tirar o excesso de fio. Ela fica aqui por dentro do forro. Agora que finalizamos a aplicação da parte de cima do fecho e a costura do forro, nós vamos dar início ao acabamento e costura das laterais. Então, eu pego a minha laçadinha, né, que a gente reservou, e vou iniciar pegando aqui, ó, pela frente, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ó, coloquei um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Agora eu vou descer para esta parte. Então, eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada carreira. Eu vou fazer uma correntinha antes, vou vir na lateral do ponto desta carreira, ó, e colocar um ponto baixíssimo. Venho na lateral do ponto desta carreira de baixo, coloco um ponto baixíssimo. Agora eu venho no pezinho deste ponto aqui de baixo, ó, coloco a minha agulha, puxo o fio para fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó. Eu tenho 4 pontos de base, vou colocar 4 pontos baixíssimos. Coloco um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Fica dessa forma. Agora eu vou vir na lateral de cada carreira que eu fiz aqui na aba e colocar um ponto baixíssimo também. Então, aqui na aba a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou colocar um ponto baixíssimo para cada carreira. Vou fazer uma correntinha antes, vou vir na lateral do ponto,
faço um baixíssimo. Venho na próxima carreira, faço um baixíssimo. Venho na próxima carreira, coloco um baixíssimo. Ó, fiz 5 pontos baixíssimos, que é a quantidade de carreiras que temos aqui na aba. Vocês se recordam que a gente fez 16 carreiras nessa parte de trás da nossa bolsa. Então, nós vamos vir aqui, ó, neste próximo ponto, que já faz parte da parte de trás da nossa bolsa, né? A carreira depois da carreira de relevo, e vou fazer um ponto. Agora, eu vou pegar a minha lateral, e vou começar a fazer a costura, né? Aqui na nossa lateral a gente tem 15 pontos, e aqui sobrou 15 pontos antes do nosso fundo para fazer essa costura. Então, vou fazer a costura da seguinte forma. Eu vou colocar o meu fio aqui para trás, vou deixar ele aqui, ó, para trás da minha base. Vou pegar a minha lateral e vou colocar aqui, ó. Eu vou costurar carreira com carreira, tá? Então, eu vou vir na próxima carreira, vou pegar a alcinha, ó. Pego a alcinha da lateral do meu ponto. Aqui eu peguei 2, mas pode ser uma também, tá? Vou pegar 2. Venho na primeira carreira da minha lateral, ó. Pegando a alcinha também da lateral. Pega a alcinha da lateral. Então, eu peguei na base e peguei na minha lateral. Ó, carreira com carreira. Agora, eu puxo esse fio do novelo que tá aqui por trás, passando pelas 2 carreiras, ó, e saindo aqui na frente. Faço um ponto baixíssimo. Vou vir na próxima carreira, pego na alcinha da lateral da minha carreira e pego na alcinha da lateral da minha segunda carreira na minha lateral, ó. Puxo o meu fio, né, passando pelas 2 carreiras, faço um ponto baixíssimo. Pego a alcinha da minha terceira carreira e pego a alcinha da minha terceira carreira da lateral também. Dessa forma. Puxo meu fio aqui por trás, atravessando as 2 carreiras, faço baixíssimo. E sigo fazendo a minha costura. Cheguei na minha última carreira dessa parte. Vou pegar aqui na minha alcinha. Pego na minha alcinha da minha última carreira da lateral. Faço meu baixíssimo. Agora, nós vamos passar para esta parte do fundo, ó. Aqui a gente deixou 8 pontos baixos, né? Na nossa lateral. E aqui no nosso fundo a gente tem 8 carreiras. Então, nós vamos colocar uma carreira para cada ponto, ok? Então, vou vir aqui, ó, na minha próxima carreira. Venho na minha próxima carreira na base, né? Que é a carreira depois do relevo, ó. Observe que aqui tem o relevo. Eu vou vir nesta carreira. E vou vir no meu primeiro, aqui por cima, vou vir no meu primeiro ponto baixo da minha lateral. Faço um ponto baixíssimo. Então, vou costurando uma carreira, para cada carreira, eu vou pegar um ponto baixo da minha lateral.
Ó, vou colocar minha última carreira aqui no meu último ponto baixo. Agora, nós vamos passar para a parte da frente, ó. Vamos seguir da mesma forma, tá? Pega a carreira, ó, com carreira. Vou pegar esta primeira carreira da minha base, da parte da frente, com a minha primeira carreira da lateral. E assim eu sigo costurando carreira com carreira, igual a gente fez ali na parte de trás da nossa bolsa. Ó, vou fazer minha última carreira da minha base com a minha última carreira da minha lateral. E a nossa primeira lateral está costurada, ó. Agora que finalizamos a costura da primeira parte, nós não vamos arrematar o fio ainda. Eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar pontos baixíssimos nesta parte da abertura da bolsa, até chegar aqui, ó, nesta outra ponta, onde a gente vai dar início à costura da segunda lateral. Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó, até chegar ali na outra ponta. Cheguei aqui nessa outra ponta, eu vou pegar a minha lateral e vou fazer a mesma costura que eu fiz na primeira lateral. Então, vou fazer uma correntinha antes de iniciar a costura e vou pegar nesta alcinha da lateral da nossa primeira carreira da base. Venho na minha lateral, pego na lateral da primeira carreira, puxo o meu fio aqui por trás, atravessando as duas carreiras e faço um baixíssimo. E assim eu vou seguir, igual fizemos a costura da primeira lateral. Costurando carreira com carreira, ok? Eu vou seguir com a minha costura desta segunda parte, igual fizemos a costura da primeira parte, ok? Não vai ter nenhuma alteração nessa costura, vai ser do mesmo jeito que eu costurei a primeira parte. Eu vou prosseguir com a minha costura da segunda parte, até chegar aqui, né, onde a gente vai iniciar o acabamento da nossa aba deste outro lado, e já retorno com vocês. Finalizei a costura da segunda parte. Ó, aqui sobrou uma carreira. Vocês se recordam que aqui na parte de trás tem 16 carreiras, né? Aqui na primeira parte, a gente iniciou pegando esta primeira carreira da parte de trás e iniciou a costura na segunda carreira. E aqui na segunda parte vai sobrar uma carreira, ok? Nós vamos vir nesta carreira que sobrou
e fazer um ponto baixo. Agora eu vou seguir igual fizemos nesta parte da aba. Vou colocar um ponto baixíssimo para cada carreira, ficando com 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesta parte da aba. Agora nós vamos seguir aqui para cima, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Eu faço uma correntinha antes, venho no primeiro ponto, faço um baixíssimo. Coloco um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Ó. Ficar com 4 pontos baixíssimos. Venho no pé, ó. Eu venho no pezinho do ponto desta carreira de cima, faço um baixíssimo. Agora eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada lateral de cada carreira. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Agora eu puxo todo o meu fio para fazer o ponto fake, né, que é o acabamento final da nossa bolsa. Então, eu vou inserir a minha agulha pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que fizemos, puxo o meu fio aqui para trás. Agora eu vou inserir a minha agulha no meio do último ponto baixíssimo que fizemos e puxar o meu fio, ó. Puxo o meu fio e aqui a gente fez um ponto baixíssimo fake, ok? Agora é só fazer o arremate deste fio do final. Agora nós vamos dar início à nossa alça de mão. Eu vou fazer um total de 25 correntinhas. Fiz as minhas 25 correntinhas, lembrando que eu sempre conto com o nozinho corrediço, essas correntinhas, ok? Eu vou virar do lado avesso, vou pular esta primeira alcinha, ó, vou trabalhar nessas alcinhas que se formam do lado avesso, pulo a primeira alcinha, venho na segunda fazendo um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha até chegar ali na minha penúltima alcinha. Cheguei aqui na minha penúltima alcinha, eu vou vir neste último ponto, vou colocar 2 pontos baixos, tá? Vou colocar um aumento. Coloquei um aumento de 2 pontos, eu vou vir aqui, ó, nesta correntinha, né, correspondente a esse ponto de cima, o penúltimo ponto. Vou pegar estas duas alcinhas, ó. Agora eu vou trabalhar deste outro lado das correntinhas, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Desta forma. Eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no meu penúltimo ponto, tá? Cheguei no meu último ponto, vou fazer um ponto baixo. E este ponto vai completar os dois, né, da curva, tá? Já tem uma aqui e eu só vou completar com um ponto. Agora eu vou vir pegando somente uma alcinha deste ponto e vou fazer um baixíssimo. Vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos em toda a volta. Então, este aqui é o primeiro. Se quiser fazer a marcação desse primeiro, faz para não se perder quando chegar aqui no último, ok? Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Pegando somente na alcinha de trás do ponto, ó. Percorri toda a minha carreira com pontos baixíssimos. Este foi o meu primeiro ponto, ó. Este ponto aqui. Eu vou cortar o fio e eu vou fazer um ponto fake neste último ponto. Então, eu puxo todo o meu fio, vou inserir a minha agulha no primeiro ponto que eu fiz, pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio para trás. Agora eu venho no meu último ponto, ó, inserindo a minha agulha no meio dele, puxo o meu fio aqui para trás, ó.
E aqui formou um ponto fake. Agora é só fazer o arremate dos fios, colocando ele aqui entre os pontos. Faz o arremate desse fio também. Esta primeira parte da nossa alça está pronta. Agora eu vou utilizar um pedaço de fio de macarrão, tá? Para dar estruturação nessa alça. Essa parte é opcional, quem não quiser, não há necessidade, mas ela deixa a alça bem estruturada, ok? Então, eu vou colocar meu fio de macarrão, deixando um espaço, ó, porque esse espaço nós vamos costurar lá na bolsa. Vou colocar meu fio de macarrão mais ou menos aqui e eu vou dar uns pontinhos com agulha e linha, tá? Quem quiser colar, pode colar. Eu vou dar uns pontinhos com agulha mesmo. Tá? Então, vou atravessar meu fio de macarrão, ele é bem maleável, ó. E vou sair aqui em cima, ó. Fica um pouquinho difícil de puxar a agulha, eu vou utilizar o meu alicate para me auxiliar aqui. E puxar este fio. E puxar esta agulha, ó. É só uns pontinhos mesmo, tá? Não precisa ser uma costura bem elaborada, não. É só para ele não soltar quando a gente fizer o fechamento da alça. Nós vamos fechar essa alça depois. Agora ele foi com facilidade. Ó, tá vendo? Só uns pontinhos. Aqui eu já vou arrematar o fio. Ó. Dou um nozinho aqui nessa pontinha. Não precisa ficar bonitinho, tá? Porque nós vamos cobrir esta parte. Eu vou repetir o mesmo processo ali do outro lado do macarrão. Gosto de dar um nozinho pro fio não escapar. Ó. Ajustar bem esse fio. Ó, fica desta forma. Agora nós vamos dobrar. Ó, nós vamos dobrar para fazer a costura da nossa alça. Nós vamos deixar essa parte arredondada, tá? Para fazer a costura lá na bolsa, vou pegar o meu fio e a agulha. Ó. Eu vou definir aqui mais ou menos a quantidade de pontos que eu vou deixar para fora para costurar. Vou começar aqui, ó. Vou começar essa costura aqui. Então, vou pegar no ponto baixíssimo, bem no meio dele, ó. Dessa forma, aqui eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Sem fazer a costura. Eu vou puxar o meu fio. Eu já vou cortar um pedaço aqui para costura. Vou vir nesse ponto, ó, do lado de cá. E pegar ponto com ponto. Aperta, ó. Então, eu vou sempre vir deste lado, pegando no meio do ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto. E essa vai ser a nossa costura, tá? Costurei toda a minha alça, ó. Observem que cobriu todo o meu fio de macarrão. Agora eu vou fazer os arremates do fio do início e do final. Eu vou fazer o arremate da seguinte forma, ó. Eu vou inserir a minha agulha aqui pelo lado que vai ficar para fora, né, da alça. Essa parte vai ficar do lado de dentro. Eu vou puxar o meu fio para cá, para este lado. E observem que já fecha o buraquinho, para que fique mais seguro ainda e não soltar o fio de macarrão. Agora eu venho aqui por cima e jogo novamente o meu fio para o lado de dentro da minha alça. Agora sim eu passo entre os pontos, ó,
e faço o arremate, tá? Passo entre os pontos, depois selo com a chama do isqueiro. Deixo o outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Puxo meu fio. Ó, e puxo novamente aqui para dentro. Eu vou passar entre os pontos e selar com a chama do isqueiro, tá? Eu já retorno pra gente costurar essa alça lá na bolsa. Voltei, gente, aqui com a minha alça já aplicada. Eu ia fazer a costura dessa alça na bolsa, porém, como eu já tinha costurado, né, o forro, eu achei que não ia ficar tão bom atravessando essa costura no forro. Não ia ficar um acabamento muito bonito. Então, eu decidi não fazer a costura. Então, eu decidi não fazer a costura da alça e colocar as minhas argolas articuladas. Caso vocês queiram fazer a costura, eu recomendo, né, fazer a costura antes de aplicar o forro, porque depois vai ocorrer isso que eu falei, vai atravessar, né, vocês vão costurar, vai atravessar o tecido e não vai ficar um acabamento muito legal, tá? Eu não gosto de costurar superficial aqui na bolsa, porque, na minha opinião, não fica tão segura a alça, né, a costura. Então, essa foi a forma que eu achei para aplicar essa alça, né? Essa alça ficou muito linda, muito estruturada, então eu não queria desperdiçá-la. Então, eu apliquei desse jeito na argola articulada. Aqui também a gente já pode colocar a alça transversal, né? Que vocês escolher. Essa daqui que eu fiz outra, né? Em outra cor, ó. Eu consegui costurar, né? A minha alça, porque eu costurei antes de aplicar o forro, tá? Eu acabei esquecendo desse detalhe, então não deu para fazer a costura dessa forma, ok? E essa alça, gente, eu utilizei a própria tela para fazer a estruturação da alça, tá? Eu fiz o crochê aqui na tela, ó, fica bem estruturadinha, ó. Não fica molenga. Nessa daqui eu não utilizei a tela porque a tela era muito fina, então não deu para fazer o mesmo que eu fiz nessa daqui. E essa alça eu apliquei nas laterais, utilizei a alça em couro, tá? Então, se vocês quiserem costurar essa alça, recomendo costurar antes de fazer a aplicação do forro, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!